Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Beleza! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal do professor Marcelo. Eu fico muito feliz por ter a sua companhia. Nesta videoaula nós vamos estudar quantidade de matéria, também conhecida como número de mol, cuja representação é a letra N minúscula. Considere que foi dada uma certa massa em gramas de uma amostra de um material. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode determinar a quantidade de matéria ou o número de mol correspondente a esta massa em gramas. E o cálculo é muito simples. Basta a gente saber o valor da massa molar do material que é dada em gramas por mol. Se 1 mol do material vale m gramas, m é a massa molar do material, o valor da massa qualquer que foi fornecida em gramas corresponde a este número de mol do material. N é a incógnita da regra de 3. Multiplicando cruzado fica assim: Nzinho, que é o número de mol, vezes Mzão, que é a massa molar, aqui está, é igual a 1 vezes a massa fornecida em gramas. Passando a massa molar para o outro lado dividindo, a gente obtém esta fórmula. Nzinho é igual a Mzinho dividido por Mzão. Nzinho é a quantidade de matéria ou número de mol. Mzinho é uma massa qualquer do material dada em gramas. Mzão é a massa molar do material cuja unidade é gramas por mol. Se esta massa qualquer for dada em outra unidade diferente do grama, você deve converter para grama para calcular corretamente o número de mol do material. A unidade do número de mol é o mol. Então está aqui, N é igual a quantidade de matéria ou número de mol dada em mol. Lembrando mais uma vez que quando se escreve mol como unidade, não se coloca no plural. Mas a gente pode falar 2 mols, 3 mols, 4 mols, etc. Aqui está novamente aquele exemplo que eu apresentei para vocês na aula anterior. Eu só mudei a massa de etanol que está no recipiente. Então, considere um recipiente contendo 92 gramas de etanol. Aqui está o cálculo da massa molar do etanol, conforme a gente já fez na videoaula anterior. O resultado é 46 gramas por mol de etanol. Ou seja, em cada 1 mol de etanol, há 46 gramas desta substância. No recipiente, há 92 gramas de etanol. Se 1 mol de etanol equivale a 46 gramas, esta massa aqui, 92 gramas de etanol, é o dobro de 46 gramas. Ou seja, no recipiente há 2 mols de etanol. A gente pode calcular esta quantidade de matéria ou número de mol utilizando a regra de 3. Outra maneira é dividir a massa fornecida no enunciado pela massa molar do etanol. 92 gramas dividido por 46 gramas por mol é igual a 2 mols de etanol. O etanol é formado por moléculas. Em 1 mol de etanol, há 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de etanol. Como no recipiente há 2 mols de etanol, o número de moléculas é 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, ou seja, 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas de etanol. Em cada 1 mol de etanol, há 24 gramas de carbono, 6 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Logo, em 2 mols de etanol, há 2 vezes 24, que é igual a 48 gramas de átomos de carbono. 2 vezes 6, que é igual a 12 gramas de átomos de hidrogênio. 2 vezes 16 é igual a 32 gramas de átomos de oxigênio. A gente sabe que em cada 1 mol de etanol há 2 mols de carbono, 6 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. Portanto, em 2 mols de etanol há 2 vezes 2, ou seja, 4 mols de átomos de carbono. 2 vezes 6, que é igual a 12 mols de átomos de hidrogênio. E 2 vezes 1, que é igual a 2 mols de átomos de oxigênio.
Como em cada 1 mol de átomos de carbono há 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono, em 4 mols de átomos de carbono há 4 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. 4 vezes 6 é igual a 24. 24 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Como em cada 1 mol de átomos de hidrogênio há 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio, em 12 mols de átomos de hidrogênio há 12 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. 12 vezes 6 é igual a 72. 72 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Como em cada 1 mol de átomos de oxigênio há 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio, em 2 mols de átomos de oxigênio há 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. Ou seja, 2 vezes 6 é igual a 12. 12 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. Para se calcular o número total de átomos presentes na amostra de etanol, basta somar os valores obtidos na última linha, ou então determinar o número total de mol de átomos presentes em cada 1 mol de etanol e depois multiplicar por 2, pois no recipiente há 2 mols de etanol. Então vamos lá, somando 24 vezes 10 elevado a 23, mais 72 vezes 10 elevado a 23, mais 12 vezes 10 elevado a 23. A gente mantém a potência de 10 e soma estes valores. 24 mais 72 mais 12. O resultado é igual a 108. Ou seja, o número total de átomos presentes em 92 gramas de etanol é igual a 108 vezes 10 elevado a 23 átomos. Outra maneira de se calcular este valor é determinar o número de mols de átomos presentes em cada 1 mol de etanol. Este valor a gente retira da fórmula molecular do etanol. Olha aqui, 2 mais 6 mais 1 são 9 mols de átomos no total para cada 1 mol de etanol. Como no recipiente há 2 mols de etanol, eu multiplico 2 pelo número de mol total de átomos presentes em cada 1 mol de etanol. Ou seja, são 18 mols de átomos no total. Para transformar 18 mols de átomos em número de átomos, basta multiplicar por 6 vezes 10 elevado a 23, pois cada 1 mol de átomos corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Logo, em 18 mols de átomos, há 18 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. O resultado desta conta é exatamente igual ao resultado que eu obtive anteriormente, 108 vezes 10 elevado a 23 átomos. Se você quiser transformar este valor em notação científica, basta andar com a vírgula que está à direita do 8, 2 casas para a esquerda, e somar 2 unidades ao expoente 23. O resultado é 1,08 vezes 10 elevado a 25 átomos no total. Beleza, pessoal? Aprenderam direitinho? Muito bem! Essa videoaula merece aquele seu like bem bonitinho, não merece? Então vai lá, deixa aquele seu like bem bonitinho e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Já estou indo. Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Fui!